Bom, nós vemos aqui o que se trata do poder de compra da moeda, da nossa moeda, do real, né? Então, o que o salário mínimo brasileiro consegue comprar? É aí que está o X da questão. Então, uma vez que você entende que o salário, o quanto de produtos ou serviços o salário mínimo consegue adquirir, é aí que a gente consegue mensurar o poder de compra da moeda. Entretanto, há vários aspectos e há vários estudos que mensuram os principais itens, os principais produtos e o custo de vida médio de um brasileiro. O quanto que deveria ser esse salário mínimo para que uma pessoa pudesse viver dignamente no nosso país. E é aí que entra esse próximo vídeo. Como um brasileiro consegue viver com um salário mínimo, onde ele tem um custo de vida de 3 vezes mais do que um salário mínimo. E aí onde entra também, começa a entrar a criatividade do brasileiro. Muito interessante esse aspecto. A maioria das famílias, em sabendo disso, porque não conseguem se sustentar, se autoprover através do salário mínimo, porque não é questão que o salário mínimo, a nossa moeda não é uma moeda pujante, não é uma moeda forte, mas é que o salário mínimo, ele não traz a dignidade necessária. Mas ele não pode ser aumentado na proporção em que a população precisa por conta da inflação. E o que é a inflação? A inflação é o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços produzidos aqui no Brasil. Então, uma vez que o salário mínimo tem um aumento, vamos supor que seria de 3 vezes mais do que é hoje, isso iria aumentar o poder de compra das famílias brasileiras. Aumentando o poder de compra das famílias brasileiras, o consumo iria aumentar. O consumo aumentando, o preço dos produtos e serviços iria aumentar também, onde geraria a inflação. Então, por medidas do governo federal, eles controlam o aumento do preço do salário mínimo justamente para que esse movimento não aconteça nessa escala. Mas as famílias brasileiras, em especial as famílias mais simples, precisam se sustentar, precisam comer, precisam viver, precisam ter acesso à saúde, educação. Mas as famílias brasileiras, as mais necessitadas, não vivem, né? Sobrevivem. As famílias se viram. E aí é onde entra a economia rápida, que também iremos nos debruçar sobre. Uma família que tem sua renda mensal sobre 2 salários mínimos, tenha certeza que a maioria se presta algum serviço por fora para aumentar a renda. Então, ou a esposa vai fazer um cabelo, vai fazer uma unha, ou o homem vai fazer um freelance de garçom num bar, ou vai fazer de pintura no final de semana, ou vão vender água no farol, porque é justamente para poder complementar essa renda, pois o valor do salário mínimo não supre minimamente as condições básicas de sobrevivência. E é aí que entra esse esforço das famílias, né, para poder dar a volta por cima, se contornarem. E entender o porquê que as pessoas, então, se propõem a ter outras atividades no seu tempo livre, com a noite, ou final de semana, ou no feriado, que ao invés de descansar, não estão procurando aumentar a sua renda. Aumentando a sua renda, justamente para que possa ter um pouquinho mais de dignidade, pois a política que é aplicada sobre o salário mínimo no Brasil não é adequada. E isso é de propósito, né? Mas de propósito não porque são vilões apenas, né? Mas que em certo grau se faz necessário para controlar o aumento da inflação, para que não ocorra o que aconteceu nos anos 80 e início dos anos 90 no nosso país. Tá certo? Então, fique atento para o próximo vídeo.